Agradeço a Deus por esta oportunidade tão importante de estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Esta palavra, meus prezados irmãos, que nunca foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esta palavra, na qual disse o profeta Jeremias, que assim como a chuva e a neve caem do céu e regam a terra e fazem a terra produzir e brotar e dar pão ao que come e semente para o semeador, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz e prosperará para aquilo que a envie. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta noite, meus prezados irmãos, nós gostaríamos de meditar em um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E diz a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Podeis sentar. Meus prezados irmãos, nós gostaríamos de meditar neste texto da Bíblia em poucas palavras, que nós não queremos cansar os irmãos. Se eu tivesse que dar um título para a meditação desta noite, o título seria O Homem que Deus Usa. E nós gostaríamos de mencionar algumas características, algumas peculiaridades do homem que é usado por Deus. Nós escolhemos esta palavra em virtude da época em que nós vivemos. Na terça-feira nós estivemos aqui ministrando a palavra de Deus também, e nós falamos naquela oportunidade que se alguém quiser fazer a obra de Deus, esse é o momento, porque o grande dia do Senhor se aproxima. Mas quem é o homem que Deus usa? Em primeiro lugar, o homem que Deus usa tem um único propósito na vida. O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque quem serve a dois senhores ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, disse o Senhor Jesus. O homem que Deus usa, ele tem um único propósito, ele não cocheia em dois pensamentos. Lá no passado, quando o povo estava dividido, eles não sabiam se serviam a Baal ou se serviam a Deus. E o profeta Elias disse: se Baal é Deus, sirva-o. Por que cocheais em dois pensamentos? Mas se Jeová é Deus, sirva o Senhor Jeová. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Em um jogo de futebol, o jogador tem um propósito.
ele tenta acertar o gol quando ele chuta a bola. Amém? Da mesma forma, nós temos que ter um propósito na vida. Você já viu uma corrida onde os corredores vão cada um para um lado? Não pode acontecer dessa forma. Até mesmo o Senhor Jesus disse que uma casa dividida contra si mesmo não prospera. O homem que Deus usa, ele tem um propósito na vida. O Senhor Jesus, quando estava nesse mundo, ele tinha um propósito. E o propósito dele eram as almas. Ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Glórias a Deus. Em primeiro lugar, o homem que Deus usa tem um único propósito na vida. Segundo, é um homem livre de impedimentos. Em algumas igrejas, não existe mais a liberdade de se pregar a Bíblia como ela é. Em algumas igrejas, os bons pregadores são censurados, porque algumas partes da Bíblia podem ferir as pessoas que estão ouvindo. Mas eu agradeço a Deus, porque nesta igreja nós temos liberdade para falar a palavra de Deus do jeito que ela é. Existe uma profecia que diz que no fim dos tempos os homens não mais sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O homem que Deus usa é um homem livre de impedimentos. E eu pergunto para você nesta noite: o que te impede de fazer a obra de Deus? A Bíblia diz no livro de Provérbios que Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Em Jeremias capítulo 23, versículo 24, Deus diz: por acaso esconder-se-ia o homem em esconderijo, de modo que eu não possa ver, diz o Senhor? Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Sim, Deus conhece a sua e a minha vida. O homem que Deus usa é um homem que não tem impedimentos. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz: portanto, nós agora, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Deixemos todo o embaraço. O que está te impedindo de fazer a obra de Deus? Seriam as obras da carne? Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo nos dá um conselho. Ele diz: andai em espírito, e não satisfaçam as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas se está em espírito, logo não estais
debaixo da lei. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, glutonarias, homicídios. E a lista era tão grande que o apóstolo Paulo resolveu encurtar, dizendo: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu sei, meus irmãos, que não é uma palavra para muitos, glórias a Deus. Essa também é uma palavra que em muitas igrejas não pode mais ser pregada. Mas eu agradeço a Deus porque nesta noite nós temos a liberdade de falar a palavra do Senhor. Qual é o seu impedimento? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, a Bíblia diz que quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos assassinos, quanto aos feiticeiros, aos que se prostituem e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Deus. Qual é o seu impedimento? Glória a Deus. O homem que Deus usa tem um único propósito na vida. O homem que Deus usa é um homem livre de impedimentos. Quando eu falo homem, estou falando da raça humana, a mulher está inclusa, né? As irmãs. Terceiro, é um homem que sabe prevalecer em oração. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E continua o Senhor Jesus: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ou filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Glória a Deus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, o Senhor ouve a oração da sua igreja. Eu tive uma experiência em que eu precisei contratar uma empresa para fazer um sistema para a nossa empresa, porque o sistema que nós estávamos usando ia sair do ar. A empresa que fornecia disse: nós vamos ficar até o fim do ano e vamos encerrar. E nós precisávamos fazer isso com pressa, porque é uma quantidade muito grande de dados e não dá tempo de você migrar. Demora uns 3 meses para fazer esse processo. Então eu comecei a entrevistar programadores para fazer o trabalho.
e uma pessoa se interessou mais, deu orçamento, deu prazo para terminar, pediu um sinal. Eu pensei, eu vou ter que arriscar com esse. Mas para minha surpresa, ele era um ladrão, não era um programador. E ele deu o número da conta, deu todos os dados, e eu fiz o depósito do sinal. Depois desse depósito, a pessoa desapareceu. Ele conversou comigo até eu pagar. E ele havia dado ali um portfólio, né, com um trabalho muito bonito que ele havia feito para algumas empresas. Então eu liguei para essas empresas e eu perguntei como era o trabalho de tal pessoa, e eles disseram: é mentira, ele nunca fez trabalho para nós, está usando a nossa empresa e você não é o primeiro que liga. Meus irmãos, isso aconteceu há alguns meses atrás, mas eu fiquei muito aborrecido com este evento. Eu dobrei o meu joelho, falei: Senhor, tira a paz desse rapaz. Eu quero ver ele preocupado em devolver esse dinheiro para mim. Eu comecei a orar: Senhor, tira a paz dele, tira a paz dele, porque apesar de tudo isso ele não tinha me bloqueado. Eu comecei a orar: Senhor, visita ele, lembra dele, Senhor, o que ele fez. E meus irmãos, a hora que eu menos espero, eu recebo uma mensagem. Era ele, querendo saber se eu falei com a família dele a respeito do que tinha acontecido e que ele queria marcar uma data para devolver o dinheiro para mim. Glória a Deus. E acontece que depois desse evento eu parei de orar e ele não devolveu o dinheiro. Mas eu creio, meus irmãos, que isso foi uma grande experiência. Porque se eu tivesse continuado orando, ele ia devolver. Mas eu parei. Mas eu gostaria de mostrar para os irmãos que Deus ouve a oração. Onde é que você já viu um ladrão levar o seu dinheiro e depois vir devolver? Então Deus ouve a oração da sua igreja. O Senhor Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. O homem que Deus usa é um homem que sabe prevalecer em oração, mas ainda, ele é um homem estudioso da palavra do Senhor. Moody, o grande evangelista, Moody, meus irmãos, era um homem usado por Deus. Ele colocava a mão em alguma coisa, Deus prosperava. Tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. E uma certa vez, alguém chega diante de Moody e diz: Moody, qual é o segredo de tanta operação divina? E Moody disse: eu levo o fogo de Deus comigo. Glória a Deus. Eu levo o fogo de Deus. Moody, meus amados irmãos, era um homem que costumava levantar 4 horas da manhã e estudava a Bíblia das 4 até às 6, todos os dias. No livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. E no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15, o texto que nós lemos no início, a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sim, porque Deus quer que nós manejemos bem a palavra da verdade, porque o povo perece por falta de conhecimento. Em muitas igrejas, meus amados irmãos, a Bíblia não é pregada mais do jeito que ela é. Eles estão pregando uma felicidade terrena. Estão pregando que o Deus da Bíblia é um Deus que vai promover a felicidade do homem aqui mesmo. Não falam de vida eterna, não falam de arrependimento dos pecados, não falam de consagração a Deus, de santificação, de perdoar o nosso irmão, mas pregam um evangelho fácil. Mas não é este o evangelho que a Bíblia apresenta. O Senhor Jesus disse, ou melhor, a Bíblia diz que todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Glória a Deus. Então nós vemos que o homem que Deus usa é um homem estudioso das Escrituras. Uma certa vez, meus irmãos, Martinho Lutero entrou no seu quarto para fazer um estudo sobre o Salmo 23 e levou apenas um pedaço de pão. Passou um dia, Martinho Lutero ainda estava lá no comentário dele. Passaram 2 dias. No terceiro dia, a esposa de Martinho Lutero chama um serralheiro para arrombar a porta, porque ele não saía. Arrombaram a porta, encontraram Martinho Lutero mergulhado na Bíblia, glória a Deus, nos mais profundos pensamentos espirituais. Sim, o homem que Deus usa é um homem estudioso das Escrituras. Que nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: ó profundidade das riquezas e de toda a sabedoria de Deus, quão profundos, ó Senhor, são os teus caminhos e os teus pensamentos. Glória a Deus, glória a Deus. O homem que Deus usa, sim, ele tem um propósito na vida. É um homem livre de impedimentos. Ele sabe prevalecer em oração. É um homem estudioso da palavra de Deus. Mas é um homem também que tem uma mensagem para o mundo perdido. Por aí, meus amados irmãos, muitos pregadores, quando assumem a tribuna, se ocupam em fazer a igreja rir. Pastor Valdir Bícego dizia que púlpito não é lugar de palhaço. Se o pregador quiser fazer a igreja rir, é melhor ele mandar a igreja para o teatro, não é isso, pastor Du? Porque lá eles vão fazer um trabalho muito melhor. Segundo lugar, no púlpito não é lugar de agradar as pessoas. O pregador não está aqui para agradar. Muito pelo contrário. A palavra com frequência vai confrontar
muitos pecados secretos, ocultos, que só a pessoa sabe. Mas o pregador também não está ou não deve assumir a tribuna para se exibir. Em muitos lugares existem verdadeiros doutores da palavra de Deus, mas que você percebe claramente que ele quer se exibir para a igreja. Eu me lembro, meus irmãos, da pregação de João Batista. João não agradava a ninguém. João, apesar de ter sido chamado de o maior profeta pelo Senhor Jesus, Jesus disse que não há profeta maior do que João. Mas João nunca arrogou para si esta glória. Uma certa vez, mandaram homens para interrogar João. E chegaram diante de João e disseram: tu és o Cristo? E João disse: não. Tu és Elias? Não. Tu és um dos profetas? Não sou. Quem és tu então? Dá-nos uma resposta, para que a gente leve para aqueles que nos mandaram. O que é que tu dizes de ti mesmo? E João disse: eu sou uma voz. Glória a Deus. Meus irmãos, olha a humildade do homem de Deus. João poderia ter dito: eu sou o maior dos profetas. Não poderia? Jesus disse que ele era. João poderia ter dito: eu sou aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Eu sou o precursor do Messias. Ele poderia ter se exaltado. Que João disse: eu sou uma voz. E que voz? Que voz era aquela? Aquela voz, meus amados irmãos, quando abria a boca, ele não queria agradar. A pregação de João era dura. Ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não presumais que vocês são maiores do que Abraão, porque eu te digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Glória a Deus. Sim, João não agradava os seus ouvintes. Eu creio que este é o perfil do verdadeiro pregador da palavra. Mas o pregador, o homem de Deus, tem uma mensagem para o mundo caído. E a mensagem se chama Jesus. 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 Glória a Deus. Uma certa vez, um grupo de pastores americanos foi para a Inglaterra para ver ali o grande avivamento que Deus estava fazendo. E foram então para a cidade de Londres, no Templo Central. E naquele lugar
um pregador chamado Joseph Parker estava pregando. Tinham naquele lugar cerca de 2.000 pessoas, era um templo muito grande. O Sr. Parker começou a pregar. E ali o público foi inteiramente dominado por aquele eloquente homem de Deus. Ele trouxe uma mensagem poderosa. E quando aqueles pastores saíram do culto, eles disseram: que grande pregador é o Sr. Parker. Mas naquela noite, eles foram também no tabernáculo metropolitano, que era a igreja de Charles Spurgeon. Spurgeon tinha um apelido. O apelido dele era o príncipe dos pregadores. Quando aqueles pastores entraram, a atmosfera espiritual já começou a envolvê-los. Spurgeon então assume a tribuna e começa a pregar a palavra de Deus. E quando Spurgeon falava, meus irmãos, o coração daqueles pastores começava a arder. Eles esqueceram que eles haviam ido naquele lugar para observar como o pregador pregava. Eles foram totalmente envolvidos pela palavra. E quando terminou aquele culto, eles saíram e disseram uns para os outros: que grande Salvador é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o homem que Deus usa tem uma mensagem para o mundo perdido. Oxalá que a nossa mensagem seja alguma coisa como: ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que não quer ouvir a verdade aborrece a luz e não vem para a luz. Mas aquele que vive de acordo com a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas e todos vejam que elas são feitas em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O homem que Deus usa, glória a Deus, é um homem que tem um propósito na vida. É um homem livre de impedimentos. É um homem que sabe prevalecer em oração. É um homem estudioso das Escrituras. É um homem que tem uma mensagem para um mundo perdido. Mas finalmente, é um homem que trabalha com a unção do Espírito Santo. Nós já estamos terminando.
Glória a Deus. Na Bíblia, nós podemos ver muitos homens cheios do Espírito Santo. Mas existe um que particularmente me chama a atenção. O nome desse homem era Estevão. A biografia de Estevão está descrita no livro de Atos, nos capítulos 6 e 7. A Bíblia diz, meus irmãos, que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais dentre o povo. E aconteceu que alguns da sinagoga quiseram disputar com Estevão, mas não podiam resistir, diz a Bíblia, à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles então chamam homens e subornam esses homens e mandaram dizer que Estevão proferia blasfêmias contra Deus e contra Moisés. Arrebataram então Estevão e levaram para os sacerdotes e disseram: este aqui não cansa de blasfemar contra Deus e fica dizendo que esse Jesus Nazareno vai destruir esse lugar. E naquela hora, meus irmãos, todos estavam olhando para Estevão e viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo, glória a Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre Estevão. E ali Estevão, diante do sacerdote, e o sacerdote diz: é isto mesmo? Estevão começa então a fazer a sua defesa. Ele começa citando Gênesis, no capítulo 6, quando Deus chama Abraão para sair da sua casa e da sua parentela, e vai até a libertação de Israel do Egito, com as pragas através da mão de Moisés, mostrando que ele conhecia muito bem as Escrituras e que jamais blasfemou contra Deus ou contra Moisés. E no final da sua defesa, ele olha para aqueles homens que o acusavam e diz: homens de dura cerviz, vós sempre resisti ao Espírito Santo, vós sois como os vossos pais, que matam os profetas. E diz a Bíblia que eles tamparam os ouvidos e se enfureceram no coração e rangeram os dentes contra Estevão. Mas Estevão, naquela hora, ele vê a glória de Deus, glória a Deus, e os céus se abrem, e Estevão vê a Deus e a Jesus ao lado de Deus. Ele, abrindo a boca, diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas eles, fechando os ouvidos, pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Glória a Deus. O homem que Deus usa é um homem que trabalha com a unção do Espírito Santo.
O homem com a unção do Espírito Santo vê a glória de Deus. Ele vê os céus abertos, ele vê Deus operando na igreja. Ele espera a manifestação espiritual de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não queremos prolongar esta palavra, meus prezados irmãos. Eu creio que Deus já falou com cada coração nesta noite. O homem que Deus usa. Nós lemos no princípio que Deus quer que nós nos apresentemos a Ele como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Com essas palavras, eu finalizo esta meditação. Gostaria de dizer que eu agradeço muito a atenção dos irmãos. Eu gostaria de dizer que a igreja está muito bonita hoje. Se vocês olharem daqui, vocês vão ver que nós estamos diante da noiva do Cordeiro. Pastor Douglas, eu tenho certeza que ele pode confirmar. Eu me preocupo, meus amados irmãos, quando eu tenho que falar alguma coisa para a igreja, porque lá fora nós podemos errar. Lá tem conserto. Mas o Senhor Jesus, Ele disse: ai daquele que fizer tropeçar um destes meus pequeninos. Melhor seria que fosse colocada uma corda no seu pescoço, amarrada numa pedra e fosse lançado nas profundezas do mar. Aqui nós não podemos errar. É por isso que eu sempre procuro falar da palavra de Deus e não de mim mesmo. E eu agradeço a Deus por este privilégio. Eu oro a Deus para que Deus continue abençoando a igreja, né? Que os irmãos possam estar radiantes sempre como estão hoje. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.